E o gênero de hoje é o relato, gênero cobrado na UEM. É um gênero trivial, corriqueiro, nós relatamos quase todos os dias. Como foi o seu churrasco? Como foi a sua viagem? Então veja, é um fato. Lembre-se do lead, lá retirado do jornalismo. Tente responder aquelas questões básicas. O que ocorreu? Como ocorreu? Quando ocorreu? De repente, por que ocorreu? Muito importante, onde ocorreu? O espaço é muito importante. A tipologia narrativa predomina, afinal, é uma sequência de ações, mas o tipo descritivo, o texto descritivo, também aparece em alguns momentos. Mas cuidado, não exagere no texto descritivo, é mesmo um texto narrativo. Pense em um relatório, é uma linguagem formal. É claro que a proposta pode criar um cenário não tão formal, mas geralmente é aquela linguagem padrão para que o fato fique claro, com predomínio do pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, porque veja, é a sua experiência. Ah, mas eu não vivi isso. Lá no dia, você será um ator, você será uma atriz. Então, pode inventar, mas sempre dentro da lógica criada pela proposta. Geralmente apresenta um título restrito, antecipando o fato, antecipando o texto. E nas últimas provas tivemos um texto com um mínimo de 15 linhas e um máximo de 22 linhas. Então imagine que você já esteja lá na sua 22ª linha. Não há mais espaço para o título. O texto está assim, encaixadinho. Então é aceitável passar um texto sem título. Ainda que o gênero relato goste do título para antecipar o fato, para antecipar o texto, em uma prova de vestibular, de repente um texto muito encaixado lá na proposta, claro que não será assim penalizado porque não há o título. Existe o bom senso aí. Então não se esqueça da ordem cronológica, evite o flashback, vai e volta no tempo. Tudo começou quando? Em seguida, depois disso, hoje. O relato é esse recorte temporal. Pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa é mais subjetivo. E geralmente na UEM é em primeira pessoa. Na proposta eles vão falar isso para você. Você é um estudante do ensino médio. Você é vizinho do seu Armando. Você é presidente da comunidade X. Eles vão falar você é. Então você vai aceitar isso e vai escrever a partir disso. É claro que pode ser um relato também em terceira pessoa. Em terceira pessoa, por exemplo, você pode utilizar citações. Mas para a prova da UEM, a tendência é que seja em primeira pessoa. É claro, o contexto criado lá no dia é fundamental. É esse contexto que vai determinar se é em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa. Enriqueça com informações dentro da lógica criada. Use a imaginação dentro dessa lógica. E se considerarmos então mínimo de 15, máximo de 22 linhas, a exemplo da última prova, então uns 3 parágrafos aí. 3 parágrafos. E sempre muito cuidado com a assinatura, a proposta indicará. Mencionando até os nomes, use Armando, use Mariquinha. E o exemplo aí da última prova do PAS, você vivenciou a experiência de estudar em casa durante a pandemia da Covid-19. Então escreva um relato de como foi a sua rotina. Claro que eu sintetizei aqui, mas é mais ou menos por aí. Eles vão indicar para você o que deve ser feito. Então é um gênero corriqueiro, sem ter medo de escrever lá na hora. Relate sua rotina. Ah, mas a minha rotina não foi lá uma maravilha. Então invente dentro da lógica criada. Comece afirmando como que você sempre foi. Eu sempre fui muito dedicado, acostumado com o horário rígido da escola. Mas com a pandemia, tudo foi alterado. Eu sempre fui, olha só o recorte no passado. Em seguida veio a pandemia até o presente. Então, relato a esse recorte, como eu já mencionei. Ou, por exemplo, sei lá, criando aí, você é amigo do senhor Armando. Ele é seu vizinho e melhorou a saúde. Relate como isso ocorreu. Seria por aí. O senhor Armando é muito amigo da minha família. Todos os dias eu saio para caminhar com ele. Que é um exemplo de pessoa, pois ajuda a comunidade. Enfim, você vai relatar com alguma descrição ali para apresentar, relatar o fato, como ele melhorou. É um texto curto, você vai revelar aquilo que já aconteceu, de forma objetiva, sem muita emoção, porque o fato é mais importante. Não se esqueça do lugar, muitas vezes a UEM
Insere na proposta o espaço, use esse espaço. É muito importante isso para o EM. Por exemplo, você é aluno da escola X, você mora na cidade tal, o seu texto será publicado no blog Y. Então, interaja com o que a proposta fornecer no momento. É fundamental para uma boa nota na UEM, porque mostra que você entendeu o que foi proposto. E eu falei sem muita emoção porque levará a um clímax. E é um texto curto, senão será uma narrativa maior. Você não tem tempo lá, você não tem espaço também no papel. Então evite esse clímax, é uma narrativa curta. Eu falei que o relato geralmente apresenta título, mas veja, se de repente for um relato a partir de outro texto, um recorte já de outro texto, aí claro não apresentará título. No fundo, leia com atenção a proposta. Eles até indicam na proposta: dê título, não dê título. E por que sem muita emoção? Porque é um texto informativo. Imagine um delegado pedindo para alguém relatar o que ocorreu em algum acidente, algum crime, e a pessoa começa já naquela emoção, falar palavrões, vai perdendo a essência do relato. É um texto objetivo. E não pule ações. Embora seja um texto curto, você não pode, de repente, mudar de espaço, mudar de lugar, sem explicar essa mudança. Fica desconexo. Eles vão deixar tudo claro para você lá no dia. Você tem 58 anos e um neto de 12, por exemplo. E aí você precisa relatar o que houve com o seu neto na quarta-feira. Eles vão inventar uma história e você vai viver essa história com objetividade. Em 3 parágrafos, relatando em ordem cronológica, deixando evidente o espaço, evitando o clímax, seguindo o contexto de produção lá no dia. Sucesso, muito sucesso, saúde também, um grande abraço.